todos. Uma honra estar aqui na cidade de vocês. Quero cumprimentar o prefeito, James, ao Eros, quero agradecer o convite. Fazia tempo que eu não vim no Paraná, viu? Está sendo bem legal essa experiência, pena que é muito rápida, né? Pretendo voltar ali em breve. Mas é uma alegria poder estar aqui, poder falar um pouquinho, né, de como funciona Bonito, como é esse nosso dia a dia, né? Essa lida, né, que a gente tem com o turismo, e tudo com muita paixão, né, com muito amor pela atividade. Então, se você puder colocar o slide. Bom, nós estamos no Mato Grosso do Sul. Quem conhece Bonito aqui, por favor? Pouca gente, hein? Bom, nós estamos na região da Serra da Bodoquena. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma região muito especial, com uma formação geológica muito sensível, né, por conta do calcário. E estamos próximos também do Pantanal. O Pantanal vocês já ouviram falar também ou não? Já, né? Agora com a novela, acho que todos puderam conhecer bastante, né? A novela foi gravada lá perto. Pode passar, por gentileza? E é muito legal assim a gente falar sobre o turismo, porque a gente recebe vários municípios, a gente participa em vários eventos também. Muitas pessoas perguntam como Bonito chegou nesse nível, por que Bonito hoje é referência, né? E eu gosto sempre de falar que tudo tem um tempo, um processo, né? Então, como eu coloquei ali, a atividade turística começou no final da década de 80. Não sei se vocês já viram uma reportagem da Glória Maria na Gruta Lago Azul. Então, depois dessa reportagem, deu uma visibilidade muito grande para a cidade, né? E depois a gente teve também um Globo Repórter, em 1992, que também deu essa visibilidade bem grande. E a partir daí é que começou a regulamentação, a organização da atividade turística lá. Pode passar, por gentileza? Vocês já tiveram um curso de guia aqui? Não? Já? Então, esse foi o primeiro curso de guia de Bonito. Olha o ano. 1992. Ou seja, há 30 anos atrás. Realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o SEBRAE. Então, há 30 anos atrás, as pessoas já estavam preocupadas, o poder público, os empresários, a comunidade, em, de alguma forma, iniciar essa atividade de maneira organizada, né? Pode passar, por gentileza? Logo em seguida, 1995, ou seja, há quase 30 anos atrás também, nós tivemos a criação do nosso Conselho Municipal de Turismo e do Fundo Municipal de Turismo. Aqui tem vários municípios, né? Vocês têm Contour na cidade de vocês? Esse é um instrumento que eu acredito que seja essencial, como todos já falaram aqui, nas falas, prefeito, o Eros, da importância dessa colaboração, desse trabalho em conjunto. E lá eu vou mostrar mais à frente como a gente faz no dia a dia esse trabalho com o Contour, né? O Contour ele foi criado por uma lei em 1995 e a gente atualizou essa lei criando uma lei geral, uma lei do sistema turístico de Bonito, atualizando todas essas legislações. Pode passar? E aí foi criado o Contour, né, em 1995. E um dos primeiros atos do Conselho foi a criação do voucher único, por meio de uma instrução normativa do próprio Conselho. Vocês já ouviram falar do voucher? Já ou não? O voucher é um grande instrumento, depois, mais à frente eu vou detalhar para vocês,
que organiza essa atividade turística em Bonito. Tá? Pode passar? E aqui a composição do nosso conselho. Aqui a gente tem todas as associações participando. Então a gente tem, primeiro, a Baiatur, que é a Associação das Agências. A gente tem a Associação dos Bares e Restaurantes. A gente tem a Associação dos Hotéis, a Associação Comercial, a Associação dos Guias, a Associação dos Atrativos, o Bonito Convention and Visitors Bureau, o ICMBio, porque a gente tem o nosso Parque Nacional lá na Serra da Boqueira, o SEBRAE agora também participando, o SESC, o Poder Público com 4 cadeiras e o Sindicato Rural, porque a maioria das propriedades dos atrativos estão na área rural. Né? E lá a gente faz uma gestão bem descentralizada. Então a ideia é sempre os grandes projetos, as grandes ações sempre saem daqui. Então, para a gente, o Conselho é muito importante no desenvolvimento do turismo de Bonito. E aí a gente criou, em parceria com o Contur, o nosso plano estratégico. Vocês têm planejamento aqui? Como que funciona? Plano de turismo, alguma coisa assim nesse sentido? Lá a gente fez, ano passado, no meio da pandemia, com o auxílio do SEBRAE. O SEBRAE é grande parceiro. A gente precisava definir quais eram os projetos prioritários, quais eram as nossas metas, e foi junto com o Contur que a gente estabeleceu, então, o nosso plano estratégico, onde tem várias ações, né, e metas que nós temos que cumprir, isso em parceria com o Contur. Tá? Pode passar? Nosso Contur é bem ativo, a gente tem 2 reuniões por mês. Aqui tem uma foto aí de uma das últimas reuniões. O prefeito aqui participa, normalmente ele participa da primeira reunião, ou quando tem algum projeto importante e relevante para a cidade. Pode passar? Aqui eu trouxe para vocês terem ideia do que a gente discute, tá? Como que é o nosso dia a dia lá. Então essa é uma pauta, por exemplo, de fevereiro. Tá? As reuniões duram mais ou menos 2 horas a cada 15 dias. Tá? Então, eleição da mesa, aprovação da ata, aprovação do calendário de reuniões, o parecer sobre os balancetes do fundo. A gente sempre faz a apresentação desse relatório de atividades e de gestão com base no nosso plano de gestão, tá? E assuntos diversos. Pode passar, por gentileza, tem mais uma. Aqui já foi uma outra reunião bem, né, produtiva. Aí, também com várias pautas, a gente participou de uma feira na Adventure Next no Paraná, na WTM Latinoamérica, Adventure Connect, que nós realizamos também em São Paulo, a apresentação do projeto do primeiro Festival de Pesca, a apresentação sobre a IGR, a gente também leva, tanto para o Conselho quanto para a IGR, essa devolutiva dos projetos, né? A participação nos eventos do primeiro e segundo semestre, a apresentação da implementação do SGS, monitoramento ambiental na gruta e balneário municipal, e a apresentação do nosso calendário de eventos. Então, só para vocês terem ideia como que é o nosso dia a dia de trabalho. Então, a gente sempre tem os projetos estruturantes que estão no plano, a gente leva isso para o Contur, discute, aprova, ajusta e apresenta os resultados. Tá? Pode passar? Aí, entrando, acho que tinha mais um slide do Contur, mas... aqui mais uma pauta só para vocês também terem ideia, né, dos assuntos que a gente trabalha. Por exemplo, o assunto 7, segurança pública. É o que vocês estavam falando, né? O que isso teoricamente tem a ver com turismo. Tudo, né? Tudo a ver.
as pessoas não estão se sentindo bem, o turista não vai, o morador vai se sentir mal. Né? Então, dependendo da época, dependendo dos índices, dependendo das informações, a gente leva, sim, pautas como educação, pautas como saúde, para a reunião do conselho. Né? Para realmente entender o que está acontecendo e poder dar esse direcionamento do que a gente pode contribuir nessa situação. Né? Pode passar, por gentileza? Fundo de turismo. Vocês, os municípios, quem tem fundo aqui? Dois? E como que vocês trabalham? Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona. Lá a gente tem um fundo, como vocês viram, criado em 1995. Ele foi, né, claro, adaptando durante todo esse mês, todo esse tempo, né? E lá a gente tem, pode passar por gentileza? O fundo, a prefeitura administra 2 atrativos turísticos: a Gruta Lago Azul e o balneário municipal. Né? Os recursos que ficam a parte do atrativo da gruta vão direto para o fundo de turismo, ou seja, o turista vai lá na agência, compra o voucher, vai para a gruta, o turista paga na agência e depois a agência paga a parte da gruta, que pertence à prefeitura, cai direto na conta do fundo de turismo. Tá? O balneário municipal é outro atrativo público, mas que a gestão do atrativo ela é compartilhada com a Secretaria de Administração e Finanças, junto com a Secretaria de Turismo. Esse valor do ingresso do balneário não vai para a conta do fundo, tá? Vai para a conta específica do balneário. E eu deixo sempre ali a questão do ISS, porque vocês sabem disso, né? O turismo é prestação de serviço, que gera imposto, que tem emissão de nota fiscal e que isso retorna para o caixa da prefeitura. Né? Então, eu gosto de deixar assim esse quadro, porque com certeza vocês que não têm o fundo, vocês utilizam recursos próprios da conta 00 da prefeitura para efetuar as ações, correto? De alguma maneira, isso tem que ser viabilizado, né? No caso nosso, a gente tem, então, esse recurso da gruta que vai para o fundo de turismo, no qual a gente aplica os recursos conforme o quê? A minha ideia? Nosso plano de gestão. Então, é dessa maneira que funciona, tá? Pode passar. Como eu acabei de dizer, né, a aplicação, o grosso do recurso vai para os projetos estabelecidos no plano de gestão. Então, eu não preciso ficar pedindo toda hora para o Contur, aprova isso, aprova aquilo. Não, já está aprovado no plano de gestão que deve ser feito. Agora surgiu uma oportunidade, apareceu um projeto que a gente acredita que seja interessante. Aí sim a gente leva para o conselho, apresenta, vê a disponibilidade, vê a opinião dos conselheiros com relação a isso, e aí a gente aprova ou não aporte de recursos. Tá? Pode passar? A gente tem também, dentro do Contur, as comissões e grupos de trabalho. Então, é um Contur realmente bem atuante. Aqui, por exemplo, foi a comissão que a gente criou a taxa ambiental, que a gente vai estar implementando no ano que vem, onde o turista vai estar pagando R$ 7 por dia de permanência em Bonito. Assim como essa comissão, tem a comissão de análise dos balancetes, comissão de marketing, comissão de projetos estruturantes. Então, a gente trabalha também muito isso com a criação desses grupos pequenos, tá? Pode passar?
Aqui também eu trouxe para vocês uma folha da prática, tá? Como é no dia a dia. Vocês trabalham em prefeitura, devem saber. A gente todo mês tem um caderno assim, que é o balancete das contas que a gente envia para o Tribunal de Contas, né? Como que eu dou isso para um conselheiro que não tem essa expertise de analisar, né, receita, despesa, patrimônio líquido, enfim? Então a gente faz um resumo, né, informa o conselho analisa as despesas, analisa as receitas e aí a gente leva para a reunião para fazer a aprovação ou não, né, dos balancetes, tá? Então aqui é um resumo até o mês de junho de 2022. Aqui tem as despesas, tem a receita e a disponibilidade financeira até junho de R$ 2.339.000 na conta do Fundo de Turismo. Tá? É uma maneira mais resumida, né, da gente entender como que está a evolução, né, dos gastos e da receita do fundo. Pode passar? Junho. Depois que a gente faz esse resumo, depois que a gente olha os projetos que foram executados, as metas, vai para a reunião do conselho. Então, a pauta número 3 ali, aprovação dos balancetes de janeiro e fevereiro, por meio da comissão de análise do Fundo de Turismo, né? Então é muito legal, até algumas prefeituras, algumas cidades sempre perguntam para a gente, né? Mas o controle é deliberativo ou é consultivo? Lá são as duas coisas. Mas a gente aprendeu ao longo desse tempo que o Contur ele não delibera sobre o recurso financeiro, ele delibera sobre o projeto. Por que eu explico isso para vocês? A gente já teve assim, algumas situações no qual foi aprovado investir R$10.000 em tal coisa. Quando vai para a licitação, quando vai para a parte burocrática, né, às vezes dá menos, às vezes dá mais, às vezes é alguma coisa que você tem que fazer doação, você tem que fazer uma lei municipal primeiro para depois fazer doação. Então, assim, a gente teve esse entendimento da importância de aprovar o projeto e aí a secretaria, né, porque eu sou ordenadora de despesa, eu respondo, né, por isso, a gente dá os encaminhamentos aí depois de como viabilizar aquele projeto, né? Então, isso ficou bem bacana. E hoje, para nós, prefeitura, a gente dificilmente faz, já disse isso anteriormente, algum projeto grande, de uma relevância maior, sem antes, né, discutir com o conselho, levar para o conselho. Por exemplo, né, uma situação igual do ano passado, de pandemia, a gente decidiu no conselho que a gente não ia realizar eventos em determinado período. Então, não foi uma decisão nossa, da prefeitura, minha e do prefeito. Não, foi uma decisão que nós tomamos em conjunto. Né? Então, isso é muito bacana. E o Contur, ao longo desse tempo, criou essa importância, essa segurança que nos dá, né, para a administração pública, para a gente poder fazer as ações. Né? Uma coisa importante da gente ressaltar é que a gente também tem uma preocupação assim, bem grande de ser um conselho apolítico. Um conselho que ele não é presidido pela administração pública, é sempre a iniciativa privada. A prefeitura não tem a maioria, são 13 ou 14 cadeiras, nós temos 4. Justamente para que as decisões não sejam decisões já previamente definidas, ou decisões que... Não. É realmente esse empoderamento, né, para que a gente pense macro, para que a gente pense o que é melhor para a cidade, para que a gente pense realmente o que importa e que é
relevante para a nossa cidade, né? Pode passar, por gentileza? O Observatório de Turismo, nós temos lá também, desde 2015, a gente, em parceria com o Estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, o Estado aporta recursos financeiros, a gente entra com a parte técnica e de dados, ou seja, pelo sistema do voucher. Hoje, se eu quiser abrir aqui para vocês, eu tenho em tempo real aonde está tendo as visitas dos turistas. Então, isso ajuda muito a gente obter informações e dados sobre a movimentação turística. E o convention, porque a gente lá na secretaria, a gente não tem equipe técnica suficiente, o convention que organiza, né, tabula, que faz todas as informações e solta os boletins. Então a gente tem todo mês, até o dia 10 mais ou menos, informações referentes ao mês passado. Então, número de visitantes, número de visitações, qual o dia da semana que teve mais fluxo, qual o segmento que teve mais visitas, se foi gruta, se foi flutuação, se foi cachoeira, se foi, enfim. As nossas notas nos portais online, TripAdvisor, Booking, né, por aí vai. Então, pode passar, por gentileza? A visitação, né, nos atrativos também, como está. E isso, né, fazendo um comparativo com anos anteriores, tendo já esse histórico dessas informações. Então, por exemplo, para mim, enquanto tomadores de decisão, se alguém chegar lá e quiser fazer um evento em janeiro, é legal ou não? Não, né? A cidade já está cheia. Aonde que eu vou levar o evento? Maio, junho, baixa temporada. Então, a gente poder ter essa capacidade de olhar, né, analisar os dados, e com essa, porque também não adianta só ter informação e tomar decisão com base nessas informações. Né? Então, para a gente, o observatório é essencial e a gente trabalha muito, muito mesmo com as informações e com os relatórios que são obtidos lá. Pode passar, por gentileza? A gente tem 36 passeios, ou seja, 36 atrativos turísticos credenciados no sistema do voucher, pode passar, por gentileza, com 56 atividades. Ou seja, no mesmo atrativo, eu posso ter o passeio de flutuação, eu posso ter o passeio de quadriciclo, eu posso ter o passeio de cavalgada e eu posso ter o passeio de rapel. Então, isso está tudo credenciado e organizado, né, via Secretaria de Turismo, porque é de lá que a gente emite, dá a liberação para a emissão dos vouchers. Né? Pode passar? Uma coisa bem importante que eu queria falar para vocês é sobre a capacidade de carga. Né? Vocês sabem que em Bonito lá a gente tem limite de pessoas por dia. Às vezes soa um pouco estranho assim, a gente falar que um atrativo vai receber só 140 pessoas dia. Parece um pouco estranho, né? Mas isso é feito por quê? Por qual motivo? Por quê? Nosso ambiente é super sensível. Eu não tenho como colocar 50 pessoas fazendo flutuação ao mesmo tempo. São no máximo 12 por guia. Né? Segundo, qualidade. Se eu tiver um grupo com 50 pessoas, será que o guia que está lá na frente, a pessoa que está lá atrás, vai escutar o que o guia está falando? Não vai. Né? Como que eu vou colocar 50 pessoas num deck de 2x2? Né? Que a gente tem lá as trilhas, os decks. Não vai, né? Então, quando um empreendedor ou alguém que queira abrir um atrativo
deseja fazer isso, ele contrata uma empresa que faz um estudo dessa capacidade de carga. Ou seja, eu vou desenvolver o passeio de trilha, que vai ter 2 quilômetros de trilha, vai ter 7 paradas para banho, ou seja, 7 lugares onde é possível, né, o turista ter essa experiência do banho na cachoeira, enfim, ou uma tirolesa. Os tamanhos dos decks vão ser esses, a trilha vai ser assim, aqui vai ficar a questão do sistema de gestão de segurança. E isso, depois desse projeto pronto, é enviado para o IMASU, que é o Instituto de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul, e eles dão o aval dessa capacidade, né, dentro desse estudo. Né? Então, se está ok, se não está, se tem que ajustar. Mas, normalmente, essas empresas já têm bastante know-how em desenvolver esses projetos para atrativos turísticos. Né? Pode passar? Como eu disse no início, nós temos um parque nacional lá, o Parque Nacional da Serra da Boca Pequeno. O ICMBio fez já um estudo de viabilidade econômica. Possivelmente, agora, nos próximos meses, vai ser aberto o edital de concessão. A gente está com uma expectativa muito grande de ter esse parque realmente estruturado. A gente acredita que vai ser um divisor de águas para a nossa região, né? Porque a beleza cênica é algo incrível, né, desse local. Aqui, por exemplo, ó, não dá para ver muito, mas o rio vem e entra aqui debaixo dessa pedra. Some. E vai reaparecer 1,5 km depois. É algo assim incrível mesmo. E a gente está bem feliz, bem contente, assim, porque é algo que vai realmente colocar bonito num outro nível, né? Eu penso dessa maneira. Pode passar? A gente tem também a 70 quilômetros de Bonito, o Rio Miranda. Vocês já ouviram falar do Rio Miranda? Já, né? Lá nos rios de Bonito, que ficam lá perto da área urbana, não é proibido pescar. Nós temos uma lei municipal. Então a gente trabalha, né, a nossa vocação turística. Isso é muito legal os municípios se perguntarem, né? Qual é a sua vocação turística? Lá a gente tem clareza, que é o ecoturismo, que é o turismo de natureza. Mas a gente trabalha segmentos também prioritários, como, por exemplo, o turismo de pesca esportiva, né? Que a gente está reestruturando, organizando, qualificando as pessoas. A gente também trabalha turismo de eventos. A gente tem lá um centro de convenções para mais de 2.000 pessoas. Então, é bacana também vocês pensarem qual segmento que vocês vão trabalhar, qual a vocação, o que identifica a minha região, a minha cidade. Né? É o turismo histórico, é cultural, o birdwatching, enfim, né? Acho que tem várias possibilidades para serem trabalhadas. Né? Pode passar? A gente tem uma estrutura hoteleira bem grande, mais de 6.000 leitos, mais de 350 casas de temporada. Né? Pode passar? Vou te rápido. Que legal! É isso, beleza. Aqui um outro quarto, né? Então lá a gente tem desde resorts até pousadas, hostels, campings. Então é legal ter essa variedade, de pensar nessa variedade, né? O turista que quer algo um pouco mais limitado, o turista que vai ficar o dia inteiro fora, ele só quer chegar e dormir. Então essa variedade também é super importante, com uma diversidade de tarifas também. A gastronomia, a gente tem muita influência de vocês aqui do sul, né? A carne, o churrasco. A gente também tem muita influência ali no Paraguai, né? a chipa, a sopa paraguaia. A gente também tem a influência do Pantanal ali, né? Então o carreteiro, o macarrão de comitiva, né? E os peixes. Temos também frutas como a guavira, que é uma fruta lá da nossa região também, onde a gente faz doces, faz bolo, tempero, mousse, e é algo também muito legal que as pessoas gostam bastante. Como eu estava dizendo, a questão dos eventos,
Então a gente tem um calendário estabelecido já durante o ano. Festival de pesca, festa do Clube do Laço, que é super tradicional e cultural, histórico lá. A festa do padroeiro da nossa cidade. A gente está na festa número 92. E isso é super interessante para vender para o turista. O turista quer conhecer o que é da região, o que é da história, o que as pessoas fazem. Né? Festival de blues, feira literária, festival de inverno, festival da Guavira, o Brasil Ride, que é um evento bem grande de bicicleta. A gente está apostando muito nesses eventos esportivos. O Natal, que a gente também está investindo bastante. E a prova Bonito 21K, que é um evento de bike e corrida que leva 3.000 atletas. A gente lançou, em parceria com o Sebrae, em maio desse ano, o polo Sebrae de ecoturismo. Então, hoje, lá em Bonito, é onde funciona o polo referência. Então, as missões, os estudos, o portal, tudo via Sebrae, com referência a ecoturismo né? É lá que a gente organiza. Aqui são as premiações. Então, o Bonito já recebeu vários prêmios, o melhor destino de turismo responsável do mundo, em 2013. Já integrou a lista dos 100 destinos sustentáveis, do Prêmio Turismo Fortmore, já foi citado no New York Times. É muito legal esse reconhecimento, assim, é muito bacana você olhar e ver todo esse trabalho que foi realizado, não por mim, mas por várias pessoas há muito tempo, né, e que isso hoje tem dado muitos frutos. Né? Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado da responsabilidade, da preocupação de você, né, por ser um destino que é referência, que recebe 250 mil turistas ano, que quase 50% da força de trabalho formal da cidade está no turismo. Questões ambientais, pode passar por gentileza? De você manter tudo isso e melhorar a cada dia, né? Pode passar por gentileza? Então a gente elencou no nosso próprio plano de gestão, que ele dá desde o início que eu falei para vocês, alguns desafios, alguns problemas que a gente tem que encarar. Por exemplo, tarifários para curto período. Então a gente tem atrativo lá, por exemplo, que solta o preço só para 3 meses, 4 meses. E aí, como que você vai vender para daqui a um ano? Então a gente está discutindo isso no Contour. O turista entende a dinâmica do destino. Como tem capacidade de carga, tem sistema de reserva, tem sistema de voucher. Às vezes o turista não consegue entender que ele tem que estar 8 horas na gruta para fazer o passeio. Por que eu não posso ir 9? Não, mas é que o seu horário está agendado às 8, porque 9 já tem outro grupo. Então, assim, são muitas particularidades, né, por conta dessa organização e que às vezes a gente tem que repassar melhor essa informação. Né? O turismo de longa permanência, que é uma tendência mundial. O próprio Distrito Águas do Miranda, como eu disse para você, como fica muito longe da cidade, a gente tem essa dificuldade de estar mais presentes, de levar mais os projetos para lá, né? Pode passar? Os voos diretos. Bonito tem um aeroporto regional. Está funcionando. Quantos voos vocês acham que Bonito recebe por semana? Tem alguém que tem uma ideia? A gente tem 9 voos por semana. Um por dia da Azul e 2 da Gol, na quinta e no domingo. E a gente tem 22 mil habitantes. Uma cidade bem pequena, né? E por que a gente tem tudo isso de voos? Por conta do turismo. Então, é algo que sempre está no nosso radar.
Ano passado a gente reformou o aeroporto. Reformou, já está no nível que a gente recebeu até um... Sabe aquele problema que teve em Congonhas esses dias? O voo da Gol lá normalmente chega às 3 da tarde. E por conta dos atrasos, chegou à noite. E a gente ficou tão feliz assim, porque o aviãozão da Gol chegou à noite no nosso aeroporto. Isso significa que realmente a gente está assim, ok, né? Dá uma sensação boa isso de um trabalho assim que tá sendo realizado de uma maneira legal, né? Essa questão do aeroporto, dos voos, a gente trabalha muito com o Estado. Então, o Estado tem uma lei de incentivo para o ICMS do combustível, né? Então, também ter essas parcerias. A gente tem uma parceria muito grande com o Estado de Mato Grosso do Sul, com o governo do Estado de lá. A gente está tendo investimentos, pavimentação, a rodovia do turismo está sendo pavimentada, enfim, porque o município sozinho não consegue, é muito pequeno, né? Então, assim, essa importância também de apresentar os projetos para o Estado é muito, muito importante, tá? O aluguel de casas de temporada, que eu acho que isso é geral em todo o país, né? Sistematizar as novas práticas de mercado. A internet está aí, a gente não sabe como lidar com ela ainda direito, né? O turista está mais comprando pelo celular, né? Como que a gente lida com tudo isso? Tudo tão novo, né? A gente começou a trabalhar as redes sociais da Secretaria para a parte de promoção. É incrível. Em 3 meses, a Secretaria de Turismo distribuiu mais de 200 leads para as agências locais. Ou seja, a gente está ajudando a gente não faz comercialização, né? A gente repassa isso para as agências. Mas olha o poder disso. É incrível. Então, essa questão do digital, da internet, é algo que a gente tem que estar atento, né? E entender como funciona e como a gente pode trabalhar, né? O avanço do voucher, a gente antes tinha ele impresso, hoje a gente já está com a versão 100% digital, com uma plataforma, né, online também. Então, a agência entra, faz o voucher, já manda para o turista no WhatsApp, o turista já chega com o voucher no WhatsApp, já faz o check-in atrativo e já vai fazer você, sem imprimir papel. Então, isso foi uma coisa bem legal também que a gente conseguiu fazer. O turismo de eventos, como eu disse para vocês, a gente tem a sua sazonalidade. Então, tem meses que é baixa temporada. O que eu faço na baixa temporada? Para trazer gente, para trazer turista? Eventos. Então, a gente procura trabalhar a captação de eventos científicos, eventos de aventura, mas eventos que levam turistas. Sempre chega lá um monte de pedido de apoio para mim lá na secretaria. Não, eu quero fazer tal evento, quero fazer tal evento. Primeira pergunta que eu faço: traz turista? Que é isso que me interessa. Eventos, outros tipos de evento, a prefeitura também vai apoiar, mas não a Secretaria de Turismo. Outros departamentos apoiam, mas eventos que gerem fluxo, porque o meu objetivo, o meu trabalho é levar turista para a cidade. Eu tenho que fazer isso. Esse é o meu objetivo. Né? Então, isso tem que ter muita clareza. E a infraestrutura, como eu disse, né? A cidade ela tem que estar bem organizada, né? Tem que estar muito bem estruturada, tem que estar com uma sinalização boa. Isso é uma dificuldade muito grande. As obras, vocês sabem que é difícil, que é demora, que é burocrático. Mas isso também é algo... A gente está, por exemplo, com o projeto pronto da revitalização do nosso centro de atendimento ao turista, 1,5 milhão. Não conseguimos ainda a verba, já faz 1 ano. Estamos tentando. Sinalização turística. Aprovamos ano passado no Ministério do Turismo, 1,2 milhão. Até agora não veio recurso. Pouco. Só que para a gente, eu até já estou pensando, se não vier, eu vou fazer com o meu recurso próprio. Mas assim, vocês entenderam como é? Então, tem que ter uma persistência, tem que ter uma força assim, para você continuar com esses projetos, porque a gente que está no município, a gente que sente. O turista vai reclamar lá na secretaria
secretaria, não vai no Estado, não vai no Ministério, não vai em outro lugar. A gente que está ali com o empresário, a gente que está ali com o dono da pousada que o asfalto está esburacado. Ele tem que pensar nisso. Minimamente a cidade está organizada, está limpa, está acolhedora. Esses dias a gente estava para fazer um evento grande, numa entrada lá já era um monte de lixo, eu fiquei quase doida. Não pode ter lixo. Não pode. A gente tem que ter esse olhar. A gente está recebendo as pessoas na nossa casa. Né? Então tem que estar muito bem cuidado, muito bem organizado. Né? Pode passar? Bom, eu espero que foi um pouquinho rápido. Quero agradecer demais a paciência de vocês, a presença de vocês. Sigo à disposição aqui. Depois, se vocês quiserem se aprofundar em algum outro tema sobre o voucher, sobre o Contur, sobre capacidade de carga, licença ambiental, enfim, observatório, os eventos, os editais que a gente participa, a gente segue à disposição. Quero agradecer demais a sua presença, o seu convite. E é uma honra mesmo estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco de como funciona o turismo na nossa cidade. Tá? Muito obrigada.